Oi! Hoje é a resenha do conto Os Confins do Mundo, escrito por Andrzej Sapkowicz, aqui da sua coletânea O Último Desejo, livro integrante da saga do bruxo Geralt de Rivia. Jaskier, com 2 canecos cheios de espumante e cerveja nas mãos, desceu cuidadosamente as escadas da taberna. Blasfemando em voz baixa, abriu passagem entre as crianças curiosas que se aglomeravam em volta dele. Em seguida, atravessou o pátio em diagonal, evitando pisar nas bostas das vacas. Assim começa Os Confins do Mundo, escrito por Andrzej Sapkowicz, que conta a história, claro, do Geralt de Rivia, mas também desse Jaskier, que é um menestrel. Pois é, né? Sempre em histórias medievais aparecem esses sujeitos que, na verdade, eram os grandes contadores de histórias. E sempre eles se baseavam, né, em aventuras que eles mais ou menos estavam por perto. Ou, claro, inventavam moda sem nenhum sentido, com certeza. E é o que vai acontecer exatamente aqui, né? Esse tal menestrel que conhece, né, o Geralt de Rivia, né, o grande protagonista aqui dessa saga, The Witcher, ele está querendo arranjar uma nova história. E basicamente os 2 amigos a encontram de uma maneira até fácil. Nessa região super afastada, onde tem aquela coisa de lendas, né? O pessoal fica sabendo, né, que tem ali o bruxo que pode ser sempre contratado para as pessoas se livrarem de grandes entidades sobrenaturais que as prejudicam, e todo mundo fica lá conversando com os 2 ali na taverna. Pô, tem um monstrengo aqui, tem outra colar que atrapalha a gente. E Geralt, meio que ouvindo todos esses papos, percebendo que na verdade eram papos furados, porque todas essas entidades sobrenaturais, nenhuma delas existiam. Pois é, tudo papo furado. Mas, depois de um certo tempo, ele acabou se interessando por uma oferta de trabalho muito interessante, porque ele precisaria caçar ele, o Didi, o diabo. Mas aí o amigo, né, menestrel, fala: você tá doido? Você acabou de dizer durante vários momentos para todas as pessoas, quer dizer, ele não disse, ele ficou ouvindo, prestando atenção, mas por gentileza ele não disse que estava todo mundo dizendo bobagens, né? Mas ele falou para o amigo, né? Claro, esses seres aí místicos não existem nenhum. Depois ele realmente reclama, né? Peraí, como é que você acredita no diabo, que é o, digamos, que é o mais fácil de perceber que talvez ele não exista? Mas ele ficou curioso, que ele na verdade gosta de caçar coisas que não existem. Ok, vai, é uma coisa meio nebulosa que o personagem comenta, mas tudo bem. É uma situação onde você vai poder começar uma boa aventura aqui, com certeza. E antes de continuar mais um pouco, deixa eu falar para vocês que, claro, este conto aqui do livro O Último Desejo, do Andrzej Sapkowicz, serviu de base para o 2º episódio da primeira temporada da série The Witcher, que é exibida na Netflix. Aliás, foi lançada lá em 2019 e agora, em dezembro, dia 17 próximo de 2021, será lançada a 2ª temporada. Então eu estou fazendo uma maratona lá no meu outro canal dedicado a séries de TV ou a filmes de cinema, justamente a respeito da primeira temporada então de The Witcher. Ao mesmo tempo que eu lanço um vídeo lá, aqui eu também faço a mesmíssima coisa no mesmo momento, ou seja, comento lá no outro canal a respeito do episódio, e aqui no Imantado de Livros eu comento qual foi o conto que deu origem àquele episódio. Portanto, deixo o link aqui em cima para você pular lá para o meu outro canal e conferir o que eu falo a respeito do 2º episódio da primeira temporada da série The Witcher, que se vale de Os Confins do Mundo para desenvolver a narrativa, pelo menos 1/3 dela, porque outras partes do episódio não está contido aqui no livro, mas está contido em outros momentos aqui desta saga, que eu vou mostrar para vocês aqui num box super bacana. Está tudo fora de lugar, mas está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de trás do box. The Witcher, escrito por Andrzej Sapkowicz, e aqui dentro tem alguns dos volumes, os outros estão aqui largados pela mesa. Mas enfim,
uma saga bastante interessante de fantasia. Agora, continuando então com essa história. Sim, os elfos eles são muito importantes aqui na saga do The Witcher, ou a saga de Geralt de Rivia, esse bruxo que é um contratado, né? Na verdade, se pagar bem, ele vai atrás de todos esses entes sobrenaturais. Sim, ele vai procurar esse tal de diabo, que ele também sabe que não existe, mas ele acaba encontrando uma certa criatura que está realmente roubando as coisas ali naquele povoado. Só que ele descobre que, embora a aparência desse ser mítico seja aproximado com o que dizem que é o diabo, né? O ser chifres, uma aparência feia, horrorosa, na verdade se trata de um Silvano. Só que, por surpresa dele, ele descobre que o sujeito ele é inteligente. Ele não é exatamente aquelas bestas feras que ele caça por dinheiro, justamente porque são seres que não têm consciência, são bestiais, matam as pessoas, por isso, claro, podem ser aniquilados. Mas quando ele vê que esse Silvano ele tem uma consciência, ou seja, um ser que consegue falar com ele, inclusive tirar sarro dele, ele fala, não posso matar esse ser. Vai contra o meu código de conduta, como de bom bruxo que ele é, né? Enfim, o impasse está instaurado. Mas o problema é que sim, este Silvano meio que trabalha num certo acordo meio esquisito para os elfos. E que são os elfos? Bom, dentro aqui da saga então de Geralt de Rivia, The Witcher, eles eram antigos, digamos, maiorais no mundo. Eles eram detentores justamente da capacidade de poder converter a magia através das forças do caos. Mas eles caíram na besteira de um dia ensinar isso aos humanos. Os humanos, que conseguiram dominar mais ainda a força da magia, acabaram aniquilando todos os elfos do mundo, sobrando pequenas populações. E é justamente esse pequeno grupo de elfos que está nessa região justamente do mundo, conhecido como os confins do mundo, que através do rei, que é o Calandrel, eles fazem uso justamente do Silvano para, essa criatura que é confundida com o diabo, para poderem literalmente apenas comer, sobreviver. Porque eles estão tão confinados, né, tão perseguidos anteriormente pelos humanos, que eles ficam reclusos, não dão as caras nem para tentar arranjar alguma coisa para o mero sustento, ou seja, um pouco de comida. E é curioso aqui que eu exposto um negócio interessante, que os elfos, eles nunca aprenderam sobre a agricultura, eles nunca cultivaram nada. Eu fico me perguntando, o que eles comiam? Eles eram apenas carnívoros? Mas carnívoros também aprendem a caçar e também a confinar, né, seja o gado, seja outro tipo de mamífero. Eu não entendi exatamente que diabos os elfos comiam antes. De qualquer forma, né, o Silvano ele tem que ensinar os elfos a como plantar algumas sementes que ele rouba bastante dos humanos, na surdina, obviamente, né, quando é confundido exatamente com o diabo. Mas claro, a grande questão aqui do conto não é exatamente isso, né, o que está sendo roubado ali, ou o que está sendo consumido por uma sociedade que está se diminuindo. O que vale é que sim, tem a pendenga, né, quando o Silvano consegue deter tanto o Geralt quanto lá o Menestrel, amigo dele que está sempre acompanhando, tentando, né, arranjar mais um motivo de uma nova canção. Tem exatamente o problema que o Silvano também compreende. Caramba, esse bruxo aqui que estava tentando me atacar, acabar comigo, eu também percebi, né, do mesmo jeito que o Geralt percebeu que ele é um ser consciente, por sua vez, o Torque, que é assim chamado esse Silvano, ele percebeu que este bruxo, que também não é um humano, é uma pessoa que merece ser respeitada também. Ou seja, ele não pode ser morto lá pelos elfos, principalmente pelo rei deles, o Calandrel. É esse o nome dele? Acho que é, né? Enfim, o que vale é que ele fica na defesa. Então, justamente, que é possível poupar a vida, pelo menos do bruxo, já que o outro, o Menestrel, é realmente um humano. E aí a rixa, a vingança, aquele desejo de vendetta, realmente talvez não possa ser impedido. Aliás, quando é feita a adaptação justamente desse conto lá para o episódio, nós percebemos uma grande mudança que é até difícil de entender, porque eles limaram completamente um personagem. Justamente nessa questão, se deixam os dois vivos ou não, é uma questão apenas lá no episódio de um bom papo. Ou seja, você mostrar que realmente esse caminho da destruição,
Ou seja, se você faz com que, de um modo geral, aquele povoado ali de humanos não perceba que existem elfos ali na região, embora seja mais ou menos uma coisa meio que sabida, digamos que o conflito não está sendo estabelecido novamente. Sim, um dia acontecerá dos remanescentes elfos tentarem tomar o poder novamente, mas eles estão ficando doentes. A questão é exatamente essa também, né? Eles estão enfraquecidos, eles não conseguem comida, por isso que se fazem serviços do Silvano para poder roubar sementes, para poder se alimentar, já que eles não são capazes de sobreviverem por conta própria, ou seja, um grande problema, ou seja, eles precisam realmente de algo que os apoie o tempo todo. Sim, talvez no seriado tenha até se colocado mais que eles realmente querem tomar o poder de novo. Aqui talvez fique um pouco dúbio no texto original, mas o que vale sim, o que é importante, o que mais chama atenção é a ausência desse grande personagem. Grande porque parece promissor, mas porque ele foi excluído lá no seriado. Talvez ele não vá aparecer no futuro, talvez ele é importante aqui no texto, mas para a série em si talvez não seja algo de válido para desenvolvimento. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, eu estou me referindo a um personagem chamado Lily, que no começo da narrativa se mostra apenas como uma garotinha que auxilia uma senhora que vamos considerar como aquela pessoa mais experiente daquela comunidade ali, uma pessoa idosa que não sabe ler, mas tem um livro lá cheio de runas com várias coisas escritas a respeito exatamente de como você deve proceder se criaturas bizarras aparecerem, como você consegue afugentá-las ou talvez eliminá-las, né? São várias regrinhas colocadas ali, mas todas meio que cifradas através de runas, ou seja, não está escrito numa língua comum. Mas mesmo que tivesse, essa senhora, ela não sabe ler, mas é orientada por uma jovem, essa tal Lily, uma garotinha bem tímida, uma garota assim passando também para adolescência também, mas que no fundo, quando você bate o olho pensa, não é nada, né? Principalmente perante lá aquela senhora toda poderosa, embora ela não saiba ler, né? Aliás, ali naquele povoado há uma tradição de senhoras passarem, digamos, o manto para uma outra, ou seja, de tempos em tempo, uma nova mulher é alçada, né? Há uma espécie de mulher mais experiente ali e sempre tem uma certa assistente. Depois, claro, no decorrer da história, a gente percebe que talvez essa assistente seja sempre a mesma, seja sempre a Lily. Mas aquela senhora, que é a pessoa mais experiente, vai mudando, porque, claro, a mulher envelhece, morre, é substituída por outra, mas a assistente, no fundo, sempre fica essa Lily. Então a gente descobre que, ao final, ela é uma orientadora e os elfos respeitam exatamente esta figura, que não deixa de ser também mística. Ou seja, aquela garotinha, aparentemente garota, adolescente, na verdade é um ser talvez secular. Basicamente isso. Ou seja, tem uma grande importância. É por causa dela, do que ela diz, ou melhor, ela não diz, ela é muda o tempo todo, mas ela se comunica com os elfos através de telepatia. O próprio bruxo Geralt percebe isso, né, que ele consegue meio que captar um pouquinho do que é dito, né? Naquela troca de olhares, ele percebe que sim, está sendo feita uma conexão mental, ele consegue perceber uma palavrinha ou outra por ali. Ou seja, no caso, aqui no texto, no original, ele, Geralt, como também o seu amigo Jaskier, eles são salvos justamente por influência desta tal Lily, e não por um papo bem colocado, né, nas questões de que talvez se você agredir ou deixar de agredir alguns seres humanos, vocês possam, depois de um certo tempo, fazerem uma certa união com os seres humanos, né, deixarem de serem pessoas renegadas, escondidas, que mal conseguem sobreviver e precisam se valer de seres como o Silvano para poderem catar alguma coisa para se alimentarem, né? Ou seja, tudo também está discutido aqui no texto, mas de forma diferenciada do seriado. Ou seja, no fundo, a gente pode considerar que o desenvolvimento aqui dessa narrativa é mais ou menos. Realmente, eu não achei que estava de uma maneira bem conduzida a trama aqui deste conto.
Principalmente porque talvez o próprio Geralt ele está completamente indefeso. Claro, a gente percebe que ele é o tipo durão que, se ele precisar morrer, não tem problema, ele não vai ficar desesperado, né? Como fica, por exemplo, o seu amigo, né? Quase praticamente chorando para não ser morto. Mas ele não, ele tem aquela firmeza de espírito, né? Mas ele dá o conselho: se você quer continuar com essa rixa entre elfos e humanos, tudo bem, faça como quiser. É o espírito, claro, do próprio personagem principal aqui desta saga. Mas, de fato, digamos que a história é um pouquinho realmente mais ou menos. E essa grande personagem ali, ou que parece ser grande aqui para esse contexto, talvez no fundo não seja. Principalmente, né, quando a gente tem esse pequeno apontamento que nem sequer foi aproveitada na série, por um motivo talvez que realmente ela não retorne à narrativa. Talvez tenha sido por isso. E faz com que exatamente fique então esse conto apenas como uma questão de um tom misterioso, digamos assim. Tudo se coloca em termos que a gente não consegue traduzir direito. Por que esse tamanho respeito dos elfos para com esta Lily? Por que isso exatamente acontece? Isso talvez nunca seja desenvolvido. Aqui, só isoladamente vendo a história, é funcional? Até que é um pouquinho. Mas mesmo assim, não deixa de a gente perceber que o texto, de novo, por ser longo, ele é um vai e volta o tempo todo, que às vezes meio que enrola mais a gente do que oferece bons momentos de fato. E tanto é que ele sofreu um pouco para ser adaptado então lá para o segundo episódio da primeira temporada da série. Se bem que lá eles também tinham um problema de desenvolver mais outras duas linhas narrativas. Mas de qualquer forma, eles simplificaram tanto aqui essa história que isso denota que realmente ela é um pouquinho assim, talvez uma encheção de linguiça. Talvez sim eu tenha tido essa percepção porque eu vi a adaptação feita lá na série. Se eu tivesse visto apenas o conto antes, talvez eu não tivesse essa sensação e achasse, caramba, que história muito boa, né? Esse ser poderoso que fica ali na tela, mudo, mas controla as coisas. Pode ser que eu achasse mais realmente de valor, mas eu acho que não. De qualquer forma, para esse conto aqui de Andrzej Sapkowicz, Os Confins do Mundo, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Realmente é um pouquinho inferior ao primeiro conto que a gente viu ontem e que dava assim um apanhado melhor do que é o personagem, o protagonista aqui da série, Geralt de Rivia. Bom, temos a relação aqui com mais um outro amigo dele. Tudo bem, e que pelo jeito vai aparecer em mais vezes, porque se você dá uma folheada você encontra o nome do personagem em outras histórias. Mas enfim, o que vale. Achei interessante esse conto, mas nem tanto assim como o primeiro. De qualquer forma, vamos ver como continua aqui com o próximo. Se não me engano, o próximo que a gente vai ver amanhã e que tem referência base para o terceiro episódio da primeira temporada da série é exatamente o conto que deu origem a tudo, que é intitulado O Bruxo, a primeira história que o Andrzej Sapkowicz escreveu a respeito de Geralt de Rivia. Não digo nada, já vi o episódio e, claro, só falta ler, mas depois eu comento se foi bem adaptado ou não lá para a série de TV. De qualquer forma, enquanto esse próximo episódio não chega, e muito menos o vídeo aqui que a gente faz ao mesmo tempo entre os dois canais, lá Imantado Nerd e aqui Imantado de Livros, bom, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fizemos aqui durante 2021 do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!